Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui uma edição comemorativa de 100 anos do livro de Sigmund Freud, A Interpretação dos Sonhos, ok? Esse livro eu trago, ele é uma edição comemorativa de 100 anos, na verdade já faz muito mais tempo que o Freud escreveu isso. Freud escreveu esse livro em 1899, eu estou trazendo aqui em homenagem aos 100 inscritos, que a gente bateu a meta de 100 inscritos aqui no nosso canal. Pois bem, Sigmund Freud é importante porque ele é um dos marcos zeros da psicologia. Então, nesse livro, A Interpretação dos Sonhos, que ele publicou em 1899, ele queria que saísse com a data de 1900, porque ele achou que seria mais marcante uma data da virada do século, que para eles ali era o século XX, né, do 19 para o século XX. E Freud escreve esse livro, faz uma tiragem de 600 unidades e não vende bem. Demorou muito para esse livro acabar engatando nas vendas, acabar tendo venda considerável. Mas é interessante que às vezes, essa discussão sempre acontece, a gente não sabe quando está vivendo a história. E naquele momento, apesar do livro não fazer sucesso, ele estava vivendo a história, porque é um livro que mudaria a medicina, acabaria por dar à luz a psicologia, porque o Freud tinha uma formação médica num primeiro momento, né? Depois ele parte para estudos de psicanálise e para os seus estudos de psicologia. Então, claro que a psicologia é mais ampla que a psicanálise, tem outras questões envolvidas. Bom, eu não sou psicólogo, mas eu vou comentar o livro como um meio que fez a leitura de Freud. Ele funda praticamente a psicologia como ciência, ele é o marco zero. Eu sempre cito que o Augusto Comte ou o Durkheim está para a sociologia, como o Hans Kelsen está para o direito, o Freud está para a psicologia, né? São marcos importantes. Então, pessoas como Freud, como Kelsen, você precisa ler. Se você vai concordar, se você vai discordar, se você for escrever um livro sobre psicologia, você vai ter de falar de Freud, mesmo que você odeie a teoria dele. Se você for falar de direito, você vai ter de falar de Kelsen, mesmo que você odeie a teoria dele. E ele faz essa ideia de publicar em 1900 porque ele achou que seria um número melhor, né? Uma coisa meia cabalística. E isso é curioso, porque justamente a ausência de simbologia é uma das críticas que o aluno de Freud, o Jung, vai fazer contra o Freud. Ele acha que o Freud é muito restrito a algumas temáticas da psique, e o Jung acha que o fenômeno religioso, a crença, a fé, a numerologia mesmo deveria ser estudada como astrologia para compor os arquétipos, os estudos sobre a possibilidade e dos anseios humanos. Então, é engraçado que o Freud tenha tido esse cuidado. Esses 600 exemplares demorou para vender, mas é uma obra importante, junto com outros que ele tem, Totem e Tabu, O Mal-Estar da Civilização, que ele vai falar dos grandes marcos, né? O Freud, ele tem a sua teoria afastada um pouco da parte mítica, ele busca uma coisa mais científica, e essa afasta até um pouco da filosofia, porque ele quer uma coisa mais técnica científica. Todavia, ele usa nas suas representações, como o Complexo de Édipo, representações que são da mitologia, porque a mitologia grega tinha uma profundidade de psique humana, e isso a gente vai trabalhar em outros livros, sobretudo do Jung e do Victor Salles, que trazem essa questão da mitologia para o debate da psicologia. Pois bem, então, nesse livro, o Freud não explica o sonho do ponto de vista de premonição, ele não acredita que vai prever algo, ele não acredita que é uma descrição de vidas passadas, então ele não é mítico e místico no sentido de acreditar que haveria uma regressão, ou que isso representaria outra vida, que isso representaria algo que vai acontecer. Ele não acreditava nisso. Ele acha que o sonho era, na verdade, uma espécie de transbordar dos anseios da psique humana, um transbordar dos desejos reprimidos, e que o sonho representaria, em síntese apertada, porque é uma obra muito densa, um desejo, um anseio humano que estaria ali no subconsciente, certo? E a psicologia, ela vai caminhar por um caminho diferente do direito, porque ela vai encaminhar muito para o que está reprimido, para o que está no subconsciente.
Já o direito, ele vai mais para o que está manifesto, para a ação que ocorreu. Basta ver que a cogitação para a gente não importa. Para nós, no direito, importa que a coisa tenha sido colocada em prática. Então, cogitar o crime por si só não veria consequência. E o Freud, não, ele se interessa pela cogitação, mas o que você quer fazer? Eu quero, eu não fiz, não interessa. Tudo bem, para o direito essa afirmação faz sentido, mas essa afirmação não faz sentido para a psicologia. Por isso que a gente fala que no direito, algumas expressões que o pessoal fala que é crime, em verdade aquele nome não é o crime, tá? Aquele nome é a patologia. São várias filias que acontecem, que as pessoas falam, isso é crime, mas na verdade não é, tá? O crime tem outro nome, e não o nome da patologia específica. Então ele trata isso disso. Ele tem uma crítica muito forte, o Karl Popper, que é um filósofo, que vai criticar, sobretudo, a teoria da psicologia, porque ele fala que a psicologia não pode, Popper, ele vai dizer que a psicologia não pode ter uma resposta científica. Então ele diz que psicologia não é ciência. O próprio direito passa por isso também, tá? E outras áreas passam por isso, como a sociologia tem quem diga que não é ciência, a história, etc. Então o Popper faz uma crítica, olha, isso aqui não é ciência, porque não dá para apurar, não dá para fazer teste em laboratório, não é científico, etc. Mas aí eu repito a vocês, não podemos ler a teoria darwiniana com base em Darwin, não podemos ler a teoria freudiana só com base em Freud. Outros autores mais modernos vieram, outros métodos científicos vieram, outras experimentações ocorreram, o behaviorismo vai ter outros estudos, etc. Então, não dá para estudar só o autor pelo que ele fez, mas você tem que estudar os que vieram questionar e complementar aquela teoria, ok? Bom, e uma passagem interessante para quem é do direito, acaba sendo há um filme que chama A Sentença de um Assassino, que narra o período da Alemanha, e ele era um judeu, a Alemanha da pré-Segunda Guerra Mundial, estava num momento de extremismo, e esse judeu estava sendo condenado, porque foi dito que ele teria apresentado o complexo de Édipo e assassinado o próprio pai. Que isso é o que se disse naquele processo. Ocorre que a teoria utilizada para alegar que ele tinha complexo de Édipo era a teoria de Freud. Vocês podem até assistir o filme, que é baseado em fatos reais, tá? E o Freud telegrafa, né, uma informação para o advogado de defesa, dizendo que não seria possível apurar com poucos encontros, com aquela simplicidade que foi utilizada, que o indivíduo apresentava complexo de Édipo. Então você não vai perceber se aquele suposto assassino, aquele acusado de homicídio, cometeu Édipo numa conversa de 20 minutos. Você teria que passar por mais análises. E isso o Freud descreve e ajuda, portanto, na declaração de inocência, na absolvição desse acusado. E esse filme trata disso e o Freud, portanto, aparece nesse filme. E o Freud também vive esse momento histórico, eu já falei do Freud no direito, Freud contra os filósofos, o Popper, ele vive um momento histórico interessante quando o Freud é entrevistado num jornal, porque na Alemanha, sob o jugo de Hitler, estava queimando os livros de Freud, perguntaram a ele que tinha família, também judeus na família dele, né? O que ele achava de estarem queimando os livros dele? Ele dá uma resposta muito interessante. Ele até comenta um pouco da Inquisição, né? Ele faz um paralelo com a Inquisição. Ele fala, estou feliz que estão queimando os meus livros, porque alguns anos atrás eles estariam queimando a minha pessoa. Só que quando o Freud fala isso, havia ainda o início do totalitarismo alemão. Depois a Alemanha vai partir, sim, para o extermínio massivo, como nós sabemos da história. Então, o Freud viveu esse momento da história, que acompanha os grandes físicos que vão desenvolver a bomba atômica, o Projeto Manhattan. A ciência estava vindo de vento em polpa. Nós estávamos discutindo a física atômica, estávamos discutindo a psicologia, a sociologia estava ganhando força. Nesse período nós vamos ter, de 1800 para 1900, nós vamos ter a chegada de grandes, o Weber, o Marx, grandes sociólogos, nós vamos ter grandes análises do direito, que o Kelsen também vive esse período da Segunda Guerra, inclusive eu comento isso no outro vídeo que vocês podem assistir aí, o vídeo Kelsen antes e depois, que é como ele foi marcado pela guerra, e ele escreve o livro A Paz pelo Direito.
Então é um momento de grande euforia da humanidade, mas ao mesmo tempo um momento de grande decepção, porque nós vimos as atrocidades que foram cometidas por países, como por exemplo a Alemanha, que é o berço da filosofia moral de Kant, o berço de uma filosofia aprofundada como Hegel, que fala muito em ética do Estado, se tornar o que se tornou. E nós vemos uma Itália, que é a Itália dos Medici, a Itália de Da Vinci, de Michelangelo, de Brunelleschi, de todos os grandes pintores do Império Romano, do Maquiavel, das teorias todas, enveredar para um extremismo, para um totalitarismo que vai ser a linha de Mussolini. Então, é engraçado esse período do século XIX, da primeira metade do século XX, porque é um conflito entre aquela ideologia positivista da ciência salvadora, a ciência eficaz, e ao mesmo tempo a ciência que acabou não impedindo e sendo até certo ponto subserviente ao totalitarismo. A antropologia, tentaram usar a antropologia, distorcer a antropologia para defender soberania de etnia, enfim, deturparam toda a ciência também para usar esse tipo de caos. E é nesse momento que vai nascer, no direito internacional super importante, a própria ONU. Então, como que a gente conclui? A interpretação dos sonhos de Freud, ela vem discutir o subconsciente de uma maneira aprofundada, de uma maneira científica, na ideia de que não precisaria nem de metafísicas filosóficas, de longas digressões, e também não seria necessário usar a religião para explicar os sonhos. Ele faz o corte, eu comento muito isso, aquela linha do Augusto Comte, né? Ele tira a metafísica filosófica e a mística religiosa e tenta trazer a ciência como uma etapa do conhecimento. E isso é um momento que o século XX estava muito forte. Então isso aqui seria uma espécie de teoria pura da psicologia, como o Kelsen faz a teoria pura do direito. E todo mundo vai tentando construir uma teoria pura. O próprio Marx vai criar um materialismo histórico, onde ele vai dizer que a teoria pura da briga histórica é a briga de classes, e não é mais a discussão sobre ideias, é focado no conflito econômico de classes. Então todo mundo está tentando criar uma teoria científica pura nesse século XX. E não por menos, o século XX foi um século de grandes descobertas científicas, sobretudo na física atômica e por aí vai. Então, vale a pena a leitura desse livro, foi um grande marco, esse Totem e Tabu, Mal-Estar da Civilização, a Interpretação dos Sonhos, são clássicos que ele escreveu. Ele não usa muito de símbolos como Jung, mas ele faz algumas referências simbólicas de representações do subconsciente. A psicologia, ela cava na internalidade do indivíduo, do seu subconsciente, dos seus desejos e anseios reprimidos. Já o direito vai na linha contrária, é o homem social, é o homo juridicus, então é o homem perante a sociedade, é o que ele manifesta, não tanto o que ele pensa, é o que ele faz, não tanto o que ele deseja. Então, se ele deseja a maldade, mas não pratica o direito, não tem nenhuma importância com isso, mas a psicologia ainda se interessa por esses anseios reprimidos. Então, eles vão no caminho contrário. Eu digo que a psicologia, ela gosta de mergulhar no id, e o direito gosta de ir para o superego, que são padrões de perfeição, de perfectibilidade que não existem, porque ninguém conseguiu cumprir o Código Penal todo o tempo, toda a sua vida, porque para isso ele não poderia ter ofendido ninguém, não poderia ter cometido injúria, não poderia ter feito uma fofoca, teria cometido a difamação, ele não poderia ter acusado falsamente um crime, não poderia ter cometido uma calúnia. E isso é impossível, porque o ser humano comete essas coisas todo mês, se não todo dia, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A obra é fundamental, não se faz um psicólogo lendo um livro, mas se compreende um pouco mais o trabalho e a importância desses estudiosos com base nas leituras que eles fazem. Então, a gente sempre gosta de fazer a leitura para não se tornar todas as profissões, não dá para ser uma tudologia, mas para compreender o pensamento humano e as suas interconexões, interdisciplinariedades ou transdisciplinariedades, que é isso que eu tanto admiro. Pessoal, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like e não vá ler achando que você sonhou com cobra e aí algum amigo seu vai trair você
ou que o seu marido ou sua esposa vai te trair. Não é isso, tá? Ele vai estudar o significado do seu subconsciente, o que é para você, porque às vezes se você é biólogo, sonhar com cobra é diferente, é sonhar com trabalho, na verdade. Não é sonhar com nenhum tipo de perspectiva. Então ele vai fazer esse estudo caso a caso. Espero que vocês tenham gostado, um abração, tchau, tchau, deixe seu like, se inscreva, se gostou do livro e quer comprar, essa edição aqui já está esgotada, né, uma edição que eu tenho, mas eu vou deixar outras aqui de referência para você poder adquirir, sem custo adicional nenhum, você colabora com o canal comprando por esse link. Tchau, um abraço, obrigado.